Bom dia, família. Esqueci minha água. Caramba, depois eu pego. Turma! Opa, ó a câmera aparecendo aí. Pronto, agora sim, gravador. Vamos para mais um dia aí, numa sexta-feira, dia 19 de dezembro. Hoje é vencimento de alguma coisa, eu esqueci. E tá difícil entender as coisas porque o site das notícias, ele tá fechado. Eu não consigo abrir, tá dando erro de sei lá o que. Então, eu vim aqui direto do notícias aqui do calendário do próprio Profit, tá? E aí, o que eu consigo ver? Sexta-feira, dia 19. O que a gente tem aqui? Meio-dia só. Né? Então, se isso aqui tiver certo, geralmente tá. Né? Ele passa uma coisinha ou outra só, mas assim, não sei o que aconteceu na madrugada também. Não sei se vai ter uma abertura truncada ou não. Mas talvez, por esse monte de coisa aqui, né? Sair tudo às 8, 8 e meia. Eu acho que o mercado vai se resolver já direto ou no leilão, né? E aí na abertura a gente tem ali os 5 minutos, ali uns 2 minutos de briga e depois volta ao normal, tá? Então, para hoje não tem nada a não ser que é o vencimento lá das opções, etc e tal, tá? Galera, vamos começar aqui então pelo dólar, né? O dólar tá aqui, não tem muita coisa para falar sobre ele, ó. Tá bem fácil de entender que a gente tinha uma região aqui, né, que ela tá para cá e o preço passou para cima dela, então a gente tá bem tranquilo com relação a movimentações tanto para cima quanto para baixo. É fácil ver isso nos 60 minutos, tá? Você vai ver que o preço já está moendo aqui devagarzinho, tudo na mesma região. Só no diário que a gente vê que ele está um pouquinho esticado, né? Que ele veio aqui, teve uma força um pouquinho. Isso se tiver certo, eu tô achando meio estranho, tá? As coisas aqui, mas enfim. Vamos ver se o gráfico não está bugado, tá? Já reiniciei tudo e parece que está certo. Tá? Tem alguma coisa estranha para mim, não sei o que. Mas o ponto é... Isso aqui eu sei que tem gente que vai querer marcar, olha, é um triângulo, vai querer subir, vai querer cair e tal. Turma, eu sei que ele tá aqui, né? Tem gente que vai marcar mais ainda, cara. Um negócio muito bizarro, que é esse cara aqui, ó. Tá? Ele fala que a hora que rompe tudo... Ah, galera, sei lá, vê aí, entendeu? Eu não gosto muito dessas coisas, não. Pra mim, eu simplifico bastante as coisas vendo as regiões, né, e os 3 pontos que eu levantei, porque é mais fácil do que eu ficar decorando um quadrilhão de estilo, de padrão, de desenho, de figura, sendo que a maioria delas, a maioria não, falei por modo de falar, mas não é a maioria falando literalmente. Tem uma boa parte aí, vamos colocar desse jeito, desses padrões, que ele tem uma taxa de sucesso de 50, 55. Aí, tipo assim, isso aqui... Tem umas que tem abaixo de 40, porque se tiver errado, né, se não tiver dentro do contexto. Então, vocês têm que tomar cuidado com padrões gráficos, porque não é o padrão que dá certo. Tá? Isso é uma dica que eu geralmente falo pro pessoal aí, ó. O padrão gráfico não está garantindo nada. Para ele ficar ok, ele tem que estar acontecendo mais ou menos parecido com as 3 regras. Por isso que eu simplifiquei as coisas. Tá? Se ele não tiver no contexto ideal e na região que ele aparece, ele não é o padrão gráfico. Ele parece, mas não é. Tá, mas está perfeito, não tenho o que falar. Sim, é só o contexto dele ou a região onde ele acontece que descaracteriza ele como esse padrão que você gosta tanto de operar. Então tomem cuidado com isso daí, tá? Por isso que não está dando certo, por isso que muita gente não consegue fazer certo o negócio. Porque olha ele, ou vai operar padrão, mas não é o padrão. Parece com o padrão, é igualzinho o padrão, mas não está na região ideal, não está no cenário perfeito que ele tem que aparecer. Como, por exemplo, né, é fácil de dizer. Esse cara aqui, ó, que muita gente gosta de operar, né, que é a estrela da manhã ou estrela da noite, sempre confundo os dois. Ele é uma figura de reversão, né? Quando o mercado vem subindo, ele aparece e vem. Se ele aparece em algum lugar aqui ou em algum lugar aqui, ele não é esse padrão. Ele só vai ser esse padrão se ele acontecer aqui. Em qualquer outro lugar desse gráfico inteiro que vocês estão olhando aqui, ele não vai ser o padrão. Tá? Então esse é um macete, por exemplo. Nem era para falar disso, né? Uma baita de uma dica aí para vocês já. Eu não esquece também, tá? Porque essas dicas aqui, toda a aula, todo o contexto, vocês viram, né, a playlist que eu tô fazendo? Pera aí. É esse aqui que eu ia mostrar pra vocês, ó. Episódio 00, episódio 1, episódio 2, episódio 3, ó. Eu tô fazendo um monte de coisa. O vídeo de ontem que eu postei, ó. Fala, turma, beleza? O que é o volume e a maneira correta de interpretar o volume em algumas situações. Então, esse curso aqui é um curso, ele vai ser completo, vai do 0 até o 100% de tudo que eu faço, só que é lógico, de uma maneira bem
bem assim, por cima, para ficar rápido o vídeo e dá para entender, tá? Mas eu não vou me aprofundar e fazer, senão eu vou ter que fazer... Ó, esse vídeo aqui já ficou muito grande, cara, que é a prova. Tem que fazer essa prova que ninguém pode errar nada, tem que tirar 100% nessa prova aqui. Essa aqui é uma prova sobre candlesticks que não pode errar nada, tá? Então, se você não tá lá no grupo do Telegram, tá comendo bola, tá? É lá no nosso grupo ali que a gente conversa tudo tal. Então, se você quer entrar lá no grupo, é só comentar aqui. Ou entra aí na bio, tem aí o negócio, só se digitar aí na barra aí de endereço que ele vai aparecer, tá bom? E aí é isso, sejam bem-vindos, tá? Só que lá é o seguinte, galera, lá eu comando com mão de ferro. Lá é eu que sou o cara que vai falar assim, ó, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Se for para ensinar o que eu tô fazendo aqui, ou é assim ou não é. E ponto, tá? Porque lá eu controlo para não deixar entrar golpista lá não entra link estranho, lá não aparece essas coisas. Acabou. Se aparecer qualquer coisa do tipo lá, na hora ali eu tomo as medidas, tá bom? Então, pro dólar, voltando agora, que videozão, né? Vamos lá, pro dólar hoje, eu vejo sim que ele pode ter bons movimentos para baixo, mas ele também pode continuar para cima. O problema é que eu não sei se ele vai parar por aqui. Tá? Então, qual que é o meu plano? Pegar abaixo da 200? Pode ser legal, só tem que tomar cuidado com essa região aqui. Tá? Essa região pode segurar o preço aqui. Então, para baixo dela, pode ser perfeito. A gente pode ter um dia bem lateral hoje. Tá? Então, fiquem espertos com essa situação aí. Já no índice, e só reforçando, vocês viram a aula de... Ah, não, eu gravei a aula, mas não soltei. Eu vou soltar ela amanhã. É uma aula que eu falo sobre o quê? Suportes e resistências. Vai estar lá no grupo do Telegram. Então, eu ensino um macete para você marcar isso do jeito certo. E, inclusive, tem uma malandragem tão bobinha e que dá tanta diferença. E, inclusive, tem uma brincadeira para vocês fazerem na casa de vocês para você ver se é sobrenatural ou não. Ou se é coincidência ou não. Ou se funciona ou não. É um teste que eu faço, é uma brincadeira que eu faço e vocês podem testar em qualquer gráfico, em qualquer lugar do mundo, aí, em qualquer período. E vocês vão dar uma olhada que coisa estranha que é essa brincadeira das linhas aleatórias que eu faço aí. Então faz esse teste aí na casa de vocês se tiver interesse. Aqui, turma, o índice dispensa comentários, tamo lateral. E mas Bruno, mas ele tá querendo... Né, ó, ele já está se arrumando para subir, tá mesmo. E no diário, ele já está aqui passando um período aqui nessa parte baixa aqui do diário, então ele pode sim ter movimentos para cima. O problema é que eu não consigo comprar tão livre, leve, solto com ele aqui, com essa região bem na minha cabeça aqui. Então fica difícil querer subir com o teto já próximo da testa aqui, né? Então o que acontece? Toma cuidado para pegar a compra se tiver o apoio das médias acima dessa região. Então, enquanto a gente estiver aqui embaixo d'água, toma cuidado, tá? Prefira os mergulhos aqui mais tranquilos, até mais ou menos por aqui. Mais ou menos por aqui para buscar alvo. Se não, né, busca uma compra daqui. Onde que o mercado vai abrir hoje? Não sei, não faço uma mínima ideia, mas a gente sabe que independente de onde ele abrir, lembra que o dólar eu falei que ele pode ficar bem lateral? Adivinha quem também pode ficar assim? Tá? Então, aí o que vai mandar? É a gente tentar pegar aqui os sinaizinhos nas regiões mais seguras, tá? Então, ou venda para baixo, ou compra para cima, ou rompimento com pullback, apoio das médias rápidas, alto volume, gatilho forte de compra para cima. Posso buscar 260 como alvo? Pode, mas não se esqueça que não é ela, literalmente. É uma região próxima a ela que você tem que usar. Então, proteja, projete os alvos do que ainda nem aconteceu aqui, né? A gente não sabe como vai ser a estrutura, então como é que a gente sabe o que vai projetar? Então, dependendo da estrutura que acontecer ali, faça uma projeção e busque ali os alvos mais conservadores, tomando cuidado com a média de 200 aqui dos 60 minutos. Beleza? Turma, essa é a minha leitura para o dia de hoje, para essa sexta-feira. Não se esqueçam de entrar lá no grupo do Telegram. Obrigado a todo mundo que está dando uma baita, uma força, curtindo, comentando. O nosso grupo já passou de 30 lá. E vamos subindo. A gente se encontra lá no topo. Muito obrigado, valeu, forte abraço e até!